Nós vamos ver o que aconteceu com esses meninos e o que o Senhor tem para falar para nós, né? Levítico, capítulo 10. Nós vamos ler o texto todo, porque diz respeito a uma história só, né? A um contexto só. Então a gente vai ler o capítulo 10 inteiro e a gente então vem com o entendimento dele para nós hoje. Levítico, capítulo 10, versículo 1 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isto que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: Venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pela túnica para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: Não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: Você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: Peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e tratem de comê-la sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e aos seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparada no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você e seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e aos seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidas perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado, e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e perguntou: Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: Hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Gente, a gente tem aqui um episódio que ele é uma incógnita, inclusive para judeus, para rabinos, né, para teólogos. Existem várias e várias teologias falando sobre essa questão de Levítico 10, porque o texto em si ele não é muito claro
mas ele dá alguns indícios para nós, ele dá alguns caminhos, e é debaixo desse caminho então que a gente vai caminhar. Mas não existe clareza nem entre os rabinos judeus, nem entre os teólogos sobre uma resposta específica do que aconteceu com Nadab e Abiú, porque o texto é muito simples, o texto está muito pequeno dos detalhes, né, do que aconteceu, para que a gente pudesse ter certeza absoluta. Mas algumas coisas estão aqui escritas no texto, então a gente pode, debaixo disso, entender um pouquinho mais. O próprio Senhor, quando ele não esclarece algo com 100% de certeza, é porque, na verdade, não existe muita explicação para isso. Mas o texto em si, ele dá um caminho para nós, e o próprio livro de Levítico, ele está falando sobre santidade, o livro todo. Se a gente pudesse dar em uma palavra, né, sobre o livro de Levítico, a gente diria santidade. Então, o próprio livro já está nos levando a entender que o grande problema de todo os problemas que acontecem aqui no livro de Levítico e entre a tribo de Levi e os sacerdotes tem a ver com falta de santidade ou pecado, né? Então, ou impureza, né? É disso que o livro está falando e é isso que eles deveriam estar sempre atentos. Então, a gente vai para alguns detalhes aqui do texto para a gente ver do que a gente pode extrair e entender. A primeira coisa que a gente precisa perceber aqui, o Senhor está alertando Arão e toda a sua descendência a respeito de algo que eles não podem fazer a partir de agora, porque se eles fizerem isso vai trazer prejuízo. Então isso já pode ser para nós um alerta do que pode ter acontecido no início da história. Tá lá no versículo 8 e 9. Olhem lá o que está escrito, eu vou começar por esses dois versículos para vocês já irem anotando aí e depois a gente talvez fazer essa coxa de retalhos, tá bom? Então, versículo 8, o Senhor disse assim, ó: depois o Senhor disse a Arão, você e seus filhos, então a família sacerdotal, ok? Só a família sacerdotal, ele não está falando sobre toda a tribo de Levi, ele está falando sobre a família sacerdotal, Arão e os seus descendentes homens. Você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Então, o Senhor dá uma ordem expressa, e ele dá essa ordem expressa a partir desse episódio com Nadab e Abiú. Até esse momento, Deus não havia dito nada para Arão, nem para Moisés, nem para ninguém ali a respeito da forma como Arão e os seus descendentes deveriam entrar na tenda do encontro, no sentido de práticas corriqueiras, vamos dizer assim. Mas nesse momento, por causa do episódio com Nadab e Abiú, o Senhor então fala com eles a respeito de algo que eles precisavam prestar muita atenção, que era sobre a embriaguez ou a bebida fermentada, a bebida forte, né? Então está se falando sobre o vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Por quê? Porque Deus está dizendo que para esse sacerdote, para esses homens que vão estar diante do Senhor, oferecendo sacrifícios, entrando na tenda do encontro, que é o lugar santo, para oferecer incenso, né, diante da arca lá, que são as orações, nós falamos sobre isso, para trocar a mesa de pães, para manusear o óleo, né, do candelabro. Então, toda essa parte que somente o sacerdote e os seus descendentes fariam dentro da tenda do encontro, dentro do tabernáculo, isso precisava ter um nível maior. Nós já falamos sobre isso, um nível muito maior de santidade, de responsabilidade diante do Senhor. Então, a tribo sacerdotal, que são Arão e os seus filhos a partir de agora, eles precisam se atentar a detalhes de responsabilidade
mais do que todo Israel. Então, mais do que a tribo de Levi e muito mais do que todo Israel, que são as outras 11 tribos. Então, eles deveriam ter uma prescrição e uma responsabilidade maior. Então, esse versículo 8 e 9, então, diz respeito a uma lei ou uma regra que o Senhor coloca e que ele diz que isso é perpétuo. Então, para o resto da vida, até Jesus voltar, ou até o reino de Deus ser estabelecido, isso é um decreto perpétuo. Então, nenhum sacerdote deve beber bebida fermentada ou vinho e entrar diante do Senhor na tenda do encontro. Então, isso é uma regra para Arão e seus filhos. E se nós formos pensar sobre como nós somos os sacerdotes hoje em dia, o Senhor está dizendo que a embriaguez, ela pode trazer algum tipo de prejuízo para nós quando nós estamos diante do Senhor. O próprio vinho, a embriaguez, pode trazer alguma instabilidade emocional, física e até espiritual quando nós estamos diante do Senhor. Então, quando a Bíblia diz, ou quando as pessoas dizem que não existe nenhum versículo dentro da Bíblia que proíba, né, a bebida, a ingestão de bebida alcoólica, realmente não existe nenhum versículo específico. Só que aqui, nesse versículo, e nós já entendemos que nós somos sacerdotes, então aqui está dando uma regra para sacerdotes. Então, se eu e você estamos prontos para estar diante do Senhor, se nós somos esses sacerdotes de hoje, como cristãos, então isso fica claro para nós de que a bebida fermentada, seja ela qual for, não é algo lícito para o cristão. Elisângela, não podemos beber nunca? Não, não é isso que a palavra está dizendo. O que a palavra está dizendo é que cada vez que Arão e seus filhos fossem oficializar diante do Senhor, fossem entrar na presença do Senhor, na tenda do encontro, eles jamais poderiam ter tido a ingestão de bebida fermentada, nem vinho, nem qualquer outra, entenderam? Então, a grande questão é a respeito da prática de ingestão de bebida alcoólica ou bebida fermentada diante do Senhor. Isso tem a ver com a nossa procedência como intercessores diante de Deus, como pessoas que estão aí para ser exemplo para outras pessoas. E qual é a questão aí, Elisângela? Talvez alguém da área da medicina, ou talvez alguém aí de uma área dentro dessa área da medicina pudesse explicar melhor para nós quais são as causas, né, ou quais são os efeitos que a bebida alcoólica gera no corpo humano. Mas a gente sabe, para quem já tomou algum tipo de bebida, que quando nós estamos embriagados ou quando nós tomamos uma bebida alcoólica, ela automaticamente ela mexe com todo o nosso corpo, com todas as nossas funções, né? O álcool dentro do sangue, ele traz uma alteração totalmente ruim para o corpo humano. O corpo humano talvez não foi feito para ter esse estado de alcoólico, né? Não sei nem falar. Então, não é para ter a bebida. Vocês percebem que existe uma lei de trânsito, né? A lei seca para não se beber. Por quê? No momento que você ingere bebida alcoólica, num nível um pouquinho mais alto, você já fica sem os seus sentidos perfeitos, já existe uma problemática aí até no volante. Então, a gente percebe que se a medicina já provou que a bebida alcoólica ela não faz bem para o ser humano, em várias situações, o Senhor já diz isso muito antes da humanidade perceber. Então, os sacerdotes então estão sendo proibidos de beber qualquer tipo de bebida fermentada quando eles estiverem oficializando diante do Senhor na tenda do encontro. Então tem a ver com essa proximidade com o Senhor, com a tenda do encontro. Deus está ali na tenda do encontro. A presença de Deus ela é real ali no tabernáculo. Era essa a responsabilidade que eles deveriam ter. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. Nós estamos diante da presença do Senhor. Diante da presença do Senhor, como é que nós nos comportamos?
Um texto que nos traz à memória agora, e não sei se você já pensou nisso, o próprio apóstolo Paulo, ele diz em uma das suas cartas que não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, dissoluções, né, onde há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então esse é um texto extremamente conhecido, né, no meio cristão, e que às vezes a gente não presta atenção no contexto ou na profundidade do que Paulo está nos indicando ou nos dizendo quando ele diz isso. Por quê? Porque quando Paulo diz que o vinho, que a embriaguez vai trazer todo tipo de confusão, divisão no meio da igreja, situações inadequadas para um cristão, o contrário é verdadeiro. Então, se eu como sacerdote, eu como cristão, sei que a bebida fermentada não vai me fazer bem diante do Senhor, o contrário ele é verdadeiro. Se eu deixar então essas práticas que não vão me fazer bem diante do Senhor, não vão me levar realmente ao nível de santidade desejado, e eu me encher do Espírito Santo, eu vou então conseguir atingir aquilo que eu realmente preciso, que é me aproximar de Deus cada vez mais. Elisângela, mas aí você está citando um texto de Paulo, e o que tem a ver, ou por que Paulo então cita isso dentro desse contexto, né, da bebida, da embriaguez? Porque na verdade eu acredito hoje, com um pouco entendimento que eu tenho a respeito dessa questão das práticas espirituais, das disciplinas espirituais, é que quando eu pratico as disciplinas espirituais específicas, que é a oração em línguas, quando eu me edifico pessoalmente, eu estou bebendo literalmente do Espírito. Eu estou me embriagando, não com vinho, onde vai ter alteração nos meus sentidos, mas eu estou me enchendo, me embriagando do vinho de Deus, né? Dessa presença de Deus que vai me fazer ser transformado de glória em glória, que vai me fazer chegar mais perto do Senhor, que vai me fazer ter os meus sentidos alterados, não por causa da embriaguez do vinho, mas por causa de estar cheio do Espírito Santo. Então, quando nós desejamos ouvir melhor o Senhor, quando nós desejamos ter um discernimento maior da voz de Deus, nós precisamos justamente não nos embriagar com vinho, aonde já contém dissolução, mas nos enchermos, bebermos do Espírito Santo. Porque aí eu vou estar muito mais sensível à voz do Senhor, à manifestação do Senhor na minha vida, ao entendimento da palavra que Deus está me dando, à direção do Espírito Santo para a minha vida, né? Então, essa é a grande questão do que Deus está proibindo na velha aliança, aqui em Levítico. Estava terminantemente proibido a ingestão de bebida alcoólica para os sacerdotes, porque senão eles morreriam por causa da santidade de Deus. Nós vamos falar isso. Em contrapartida, Paulo então nos ensina o que nós, como cristãos e sacerdotes hoje na nova aliança, devemos fazer, ok? Fora desse contexto, eu posso beber um copo de vinho, eu posso beber uma cerveja, fica a critério de cada um, meus irmãos. Essa questão do pode, não pode, ela precisa passar pelo crivo do Espírito Santo. Quando nós, como cristãos, estamos esperando um líder, um pastor, dizer o que nós podemos ou não podemos, isso quer dizer que eu não tenho a ação do Espírito Santo me dizendo aquilo que é lícito e do que não é lícito. Lembra de novo aquela questão que eu falei, que a grande problemática que nós temos hoje, e não é de hoje inclusive, já há séculos, de nós termos esse contexto de igreja que nós temos hoje, é que a igreja passou a ser uma igreja dependente de homens que dizem, que pregam, que oram por nós e nós não fazemos a nossa parte. Então um cristão que é cheio do Espírito Santo, ele sabe discernir o que ele pode e o que ele não pode. E aí acaba com essas picuinhas, né? Do que pode, do que não pode. Mas pode isso, pastor? Mas pode aquilo, pastor?
Na verdade, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para combatermos toda e qualquer confusão, né, na nossa vida espiritual, para que sejamos santos diante do Senhor. Mas vamos voltar para o texto. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui era esse versículo a respeito da embriaguez. Então, para mim, esse ponto, ele é o ponto alto a respeito do que pode ter acontecido com Nadab e Abiú. Vamos voltar para o texto a partir do versículo 1. Bora lá. Levítico capítulo 10, versículo 1 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então, aqui o versículo 1 ele já é extremamente extenso, né? Então, Arão tinha 4 filhos. Desses 4 filhos, o mais velho era Nadab, depois vinha o segundo, Abiú, o terceiro, Eleazar, e o quarto, Itamar. Então, essa é a sequência dos filhos de Arão, ok? Então, e o sacerdócio, ele era passado de acordo com a idade, né? Então, depois que Arão morresse, o próximo a tomar o sacerdócio seria Nadab, e assim sucessivamente. Mas, durante o período da vida do pai como sacerdote, como sumo sacerdote ali, como principal, eles, filhos de Arão, homens, também iam estar oficializando diante do Senhor, ajudando o pai no ofício de sumo sacerdote, tá? De sacerdote ali dentro do tabernáculo. Então, eles tinham a responsabilidade tão grande quanto a de Arão, ok? Então, Nadab e Abiú são os 2 mais velhos de Arão. Então, Nadab e Abiú são os 2 mais velhos. Esse é o primeiro ponto. Eles pegaram cada um o seu incensário. Esse incensário, irmãos, era como se fosse realmente uma peça pessoal de cada um para entrar dentro do lugar santo e oferecer, né, orações, oferecer ali incenso diante do Senhor. Então, era um utensílio que eles usavam para oferecer a fumaça, né, o incenso agradável diante do Senhor. Então, provavelmente, o início de tudo isso tem a ver com a falta de intimidade com essas peças, né? Nadab e Abiú estavam no início do seu ministério como ajudantes do seu pai no sacerdócio, né? Então, sabe aquela euforia, talvez... Por que eu tô falando talvez? Porque o texto não tá falando, então nós estamos aqui supondo algumas situações. Então, esses meninos, eles dizem assim, nós somos os futuros sacerdotes, nós somos os futuros líderes, né, dentro da tribo de Levi, e que vai estar diante do Senhor, né? Então, provavelmente, eles já queriam experimentar um pouco mais daquilo que eles sabiam que seria o ofício deles. Então, eles pegam esse incensário, que seria para colocar incenso, e eles fazem, então, né, o que tem que ser feito ali naquele incensário. Eles acendem o fogo, então, eles pegam um fogo e acendem o fogo ali, e em seguida eles colocam o incenso. Eu queria muito, gente, depois que vocês dessem uma olhada no Google, e se depois eu conseguir, eu cheguei a procurar, mas não fui atrás para comprar. Essa pedra que é colocada para queimar sobre o altar de incenso, eu esqueci agora o nome dela, é uma pedra branca que ela era usada especificamente para esse incenso dentro do tabernáculo, tá? O Senhor tinha isso como uma regra somente para o tabernáculo, mas essa pedra ela existe e eu acredito que ela deve ter um cheiro simplesmente formidável, né? Deve ser maravilhoso o cheiro desse incenso. E ele existe para vender nessas casas de incenso, tá? Então é uma pedrinha branca e provavelmente eles devem fazer aqueles incensos comuns com esse aroma, né? Com esse cheiro. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem experimentar, eu aconselho para vocês até terem esse contato, né, com esse cheiro que era colocado ali dentro do tabernáculo, tá? Então, eles fazem tudo certinho como manda o figurino, mas alguma coisa não estava muito certo ali. Por quê?
O texto diz assim: nos quais acenderam o fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então aqui tem duas palavras que eu queria que vocês grifassem, né? A questão do santo profano, do fogo profano, perdão, o fogo profano e depois sido autorizados. Então existia rituais próprios para cada momento. Existia momento para eles fazerem tudo ali no tabernáculo. Não era de qualquer jeito, não era na hora que o sacerdote queria, não era da maneira que o sacerdote queria. Deus prescreveu tudo com detalhes. Então, tanto Arão quanto seus filhos precisavam seguir à risca as regras que já tinham sido colocadas, a forma de fazer que Deus já havia pré-determinado, ok? Então, a grande problemática aqui de Nadab e Abiú são algumas. A primeira, provavelmente eles não estavam fazendo esse ritual no momento apropriado. Segundo, eles pegam então fogo profano. Essa palavra profano, nós já falamos algumas vezes nos estudos aqui, e essa palavra profano, ela significa literalmente a palavra comum, tá? Não tem nada de extraordinário nessa palavra. Essa palavra profano significa comum, algo comum, ok? Então, quando se fala de tabernáculo, quando se fala de rituais para Deus nada é comum. Para Deus tudo é extraordinário. Tudo tem um porquê. Para Deus tudo tem um lugar certo para fazer, né? Principalmente na velha aliança. Eles precisavam seguir à risca. Então, o fogo profano tem a ver com uma lenha ou com um carvão ou com algo que eles pegaram que não era do altar de holocaustos, do altar de sacrifício. Porque provavelmente, por que eu tô falando provavelmente, gente? O texto não diz, nem os teólogos têm certeza disso, então nós estamos indo de acordo com alguns indícios. Esse incensário e o próprio fogo, o incenso que era aceso lá dentro do lugar santo, na frente da cortina do Santo dos Santos, essa lenha ou esse carvão que era utilizado, essa lenha que queimava ali, ela tinha que ser tirada do altar de sacrifícios. Lembra que eu falei para vocês, quando o tabernáculo foi finalizado, que o fogo acendeu o altar? A maioria dos rabinos, eles são quase unânimes em dizer que quem acendeu o fogo do altar de sacrifícios pela primeira vez foi o próprio Senhor. O ser humano não colocou fogo, não ateou fogo no altar de sacrifícios pela primeira vez. Aquele fogo do altar de sacrifícios, desde o primeiro dia, ele foi acendido pelo próprio Senhor. Então, quando a lei, quando os rituais aqui pedem para eles todas as manhãs colocarem lenha novamente no altar de sacrifícios, tirar a cinza, lembra que a gente leu sobre isso? Está falando sobre um fogo que não poderia se apagar, porque esse fogo do altar de sacrifício, ele não era um fogo que era comum. Olha o profano aí aparecendo. O fogo do altar de sacrifícios não era um fogo comum, não era o fósforo que Arão pegava lá de manhã, riscava o fósforo e acendia a madeira, ok? Não era. Esse fogo tinha sido aceso pelo próprio Senhor no dia em que o tabernáculo foi levantado, e ele não poderia se apagar. Por isso que diz a palavra que o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. Esse fogo foi acendido por Deus e só o Senhor então poderia apagar esse fogo. Mas Deus estava dizendo que esse fogo não poderia ser apagado. Então, o que nós achamos, tanto eu quanto alguns teólogos? Que Nadab e Abiú pegaram o fogo de qualquer outro lugar e colocou nesse incensário. Então, eles não pegaram esse fogo do altar de sacrifícios. Eles simplesmente foram em qualquer lugar onde tinha fogo, numa fogueira ou na casa deles, não sei aonde, e pegou e acendeu o fogo ali no incensário para queimar o incenso.
Então, fora de ser o ritual certo para aquele dia, o fogo não era do altar de sacrifícios e eles provavelmente estavam embriagados. Por isso que o Senhor fala no versículo 8 a respeito do vinho, né, de estar embriagados. Então, esses jovens provavelmente tinham bebido e decidiram então fazer esse ritual com o incensário diante do Senhor lá no lugar santo. Primeiro, o lugar santo era um lugar aonde o sacerdote deveria ter cuidado para entrar. Ele tinha que fazer as coisas certas ali dentro. A presença de Deus era real ali dentro daquele lugar, ok? Então, onde a presença de Deus está, precisa haver santidade, tá? Então, o próprio texto está dizendo então que eles não tinham sido autorizados para entrar ali. Não havia uma autorização de ritual dada por Deus para que eles estivessem ali naquele momento. Então, o versículo 2 acontece. Esses meninos entram no lugar santo com esse incenso, com esse fogo, que não era o fogo do Senhor, que não era o momento apropriado para isso, e então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Lembra da aula passada, que o finalzinho do capítulo 9 fala, quer ver? Versículo 23, na mesma página que você está aí provavelmente, o capítulo 9, que nós terminamos semana passada, versículo 23. Olha o que está falando aqui para a gente entender o que aconteceu com Nadab e Abiú. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. 24. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Então, gente, pensa aí comigo que o que a palavra está dizendo, tanto no final do capítulo 9, quanto aqui no 10, versículo 2, é que a presença de Deus era real naquele tabernáculo. Presença, não onipresença. Lembra a diferença disso? Quem lembra a diferença de onipresença de presença? Vou explicar de novo. Onipresença é Deus está em todos os lugares, ok? Então Deus está aqui onde eu estou agora, Deus está dentro de um hospital, Deus está dentro de um terreiro de umbanda, Deus está dentro de um centro espírita, Deus está dentro de um prostíbulo, Deus está dentro de todos os lugares. Ele é onipresente. Isso significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está aqui no Brasil e também está lá na China agora. Isso é onipresença. Agora, presença de Deus significa que a presença de Deus os teólogos usam o termo de emanente. A presença de Deus é emanente. Sabe aquela presença que você sente quase palpável em um lugar? Você fala, Deus está aqui. A presença de Deus veio, é literal, você sente um ambiente mudar. Essa era a presença que estava constantemente ali naquele tabernáculo. Quando o tabernáculo foi erguido por Moisés, ali no final do capítulo, no Êxodo 40, que a glória de Deus veio pela primeira vez naquele tabernáculo, Deus não saiu mais daquele lugar. Deus tinha uma residência, ok? Deus começou a habitar no meio do seu povo, a palavra de Deus diz. Então Deus não era onipresente ali no tabernáculo. Deus era presente. Deus estava, era a presença de Deus naquele lugar. Então vocês imaginam o nível de santidade que esses sacerdotes e que esses levitas precisavam ter para estar ali, para permanecer ali. Por isso que o livro de Levítico parece tão detalhista. Por isso que o livro de Levítico parece ser tão minucioso, tão metódico, porque justamente a presença de Deus está ali naquele lugar, ok? Então é exatamente o que acontece, igual lá no final do capítulo 9, acontece de novo aqui com Nadab e Abiú. Quando eles entram na tenda do encontro com aquele incensário, com aquele fogo profano, sem ser autorizados,
embriagados provavelmente, né, ou com alguma alteração ali com o vinho, a presença de Deus os fulmina automaticamente. A santidade de Deus, ela faz com que eles sejam mortos, porque havia pecado ali na vida deles. E quando eu digo pecado, eu não estou falando no sentido do pecado literal, eles cometeram um pecado e entraram lá dentro. Não, só deles estarem feito de maneira errada aquele ritual, isso já atraiu a ira de Deus, porque Deus é santo, ok? Nós às vezes não temos a total nitidez ou a total compreensão do que é essa palavra santo. Deus é santo, em Deus não há variação, em Deus não há nada que passe perto do pecado, que passe perto de alguma impureza. Deus é santo. Então, para que nós nos aproximemos dele, nós precisamos estar também nesse nível de santidade, ok? E Deus nos dá os caminhos para isso. Isso é a parte boa, né? Hoje em dia, o sangue de Jesus é o que nos habilita a entrar na presença de Deus. Nós falamos um pouco já sobre isso quando a gente falou sobre os rituais, né? Sobre os tipos de sacrifícios. Então, isso é o que nos dá a capacidade hoje de entrarmos diante de Deus. Lisângela, mas como que você está querendo dizer essa questão da santidade e tudo mais? O próprio texto vai explicar para nós aqui agora. Olha o que está escrito a partir do versículo 3. E esse, para mim, é o versículo mais bonito aqui desse texto de Nadab e Abiú, ou do entendimento que a gente precisa ter a respeito da santidade de Deus. Olha o que diz o versículo 3. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Então, eu queria que você grifasse, eu queria que você destacasse esse texto na sua Bíblia, porque o que Deus está dizendo, o que Moisés diz para Arão, que Deus disse para ele, é exatamente isso que está escrito aí. O que é, Elisângela? Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Então, você tem se aproximado de Deus? Você tem decidido se aproximar de Deus? Deus vai se mostrar santo, porque Ele é santo. Então, Ele vai se mostrar santo para você. À vista de todo o povo, glorificado serei. O que significa isso? No momento em que alguém se aproxima de Deus, não dando a devida importância à santidade que Deus pede de nós, nós vamos então sofrer as consequências dessa falta de santidade. E o nome de Deus vai ser sempre glorificado. Então, quando nós nos aproximamos de Deus de forma indevida, sofremos as consequências por causa do nosso pecado, e isso também glorifica a Deus. O que você está querendo dizer, Elisângela? É assim, ó. Quando alguém se aproxima de Deus, zombando da santidade de Deus, ou não dando a devida importância para a santidade de Deus, você vai morrer. Você vai morrer, literalmente. Tanto fisicamente, como aconteceu com Nadab e Abiú, como espiritualmente, quando nós não damos a devida santidade a Deus na nossa vida. Então, haverá uma condenação eterna para aqueles que não se santificam. E isso é fato. E isso é uma verdade imutável. Não muda. Deus não muda. Deus está dizendo assim: você quer se aproximar de mim? Saiba que eu sou santo. Então, ou você se santifica para permanecer vivo fisicamente e espiritualmente e ter vida eterna, ou você vai morrer fisicamente e para condenação eterna. Porque Deus dizendo, eu vou ser glorificado. Ninguém vai zombar da minha santidade. Então não existe meio termo para Deus. Gente, não existe meio termo para Deus. Ou você busca a santidade e você vai ser então tocado, né, pela santidade de Deus, porque você vai se aproximar dele através da sua santidade, ou infelizmente você vai ser morto
por causa da santidade de Deus. Deus não vai descer o nível da santidade dele para que você se aproxime dele. Deus não vai descer de nível. O que Deus faz é nos dar condições, através hoje do sangue de Jesus, para que nós estejamos revestidos de Cristo e por causa da santidade de Cristo, nós podemos nos achegar até Deus. Porque se nós formos com a nossa roupa normal, e quando eu falo roupa, eu estou falando de forma espiritual, tá, gente? Quando nós nos aproximamos de Deus com a nossa roupa normal, com a roupa da Elisângela, cheia de pecado, cheia de impureza, nós vamos morrer, ok? Sem Cristo, a morte é certa, e nós sabemos disso. Qual a forma de eu ser salva, de eu não morrer espiritualmente? Através de Cristo. Qual a forma de Nadab e Abiú não terem sido mortos nesse momento pelo Senhor? Estarem santificados diante de Deus, fazerem a coisa certa diante de Deus. Eles não teriam morrido. Então, quando eu falo que alguns indícios mostram aqui pra gente o que aconteceu, eu acredito que tem a ver com tudo isso que nós falamos e um pouco mais. Então, esses meninos zombaram da presença de Deus, da santidade de Deus naquele momento, e Deus precisou, aliás, Deus fez aquilo que ele é, Deus é santo, se aproximaram de Deus sem estar santificados e morreram. Então todos aqueles que buscarem a Deus, zombando de Deus, vão morrer principalmente espiritualmente. Pode não morrer fisicamente, mas vão morrer espiritualmente. Elisângela, dá um exemplo para nós. O que vem à sua mente aí nesse momento? Na minha mente agora, nesse momento, vem a historinha de o casal lá de Atos. Me ajudem, gente. Veio na memória o nome e fugiu. Safira. Isso, Ananias e Safira. Exatamente isso, tá, gente? É a mesma coisa. Porque quando... Quem conhece o texto? Vamos lá rapidinho? Atos, só pra gente ler junto e vocês verem o que Pedro diz para eles ali naquele momento. Que aqui está a chave do que Deus também está fazendo ali com Nadab e Abiú, tá bom? Então é a mesma coisa. Olha... Ô, Rainha, já existiu algum relato sobre os mesmos acontecimentos que algum apóstolo talvez deixou em outro livro ou alguém relatou durante essa época da igreja ou não? Não, que eu saiba não. Que eu saiba não. Mas com certeza aconteceu. Isso a gente não tem dúvidas, né? Que ao longo desses 2000 anos, alguém sofreu as consequências, assim como Ananias e Safira sofreram, né? Diante de Deus, por brincar com a santidade de Deus. Isso eu não tenho dúvidas, mas não tá vindo aqui a minha memória. Eu nunca li nada a respeito disso, não. Olha só o que o texto diz sobre Ananias e Safira. Eu vou ler porque são só 11 versículos e a gente pode então meditar um pouquinho e depois vocês leem um pouco mais. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 1 diz assim: Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. E Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Percebem que a mesma situação acontece. Qual situação, Elisângela? Alguém que de forma negligente brinca com a santidade das coisas de Deus. O próprio texto, Pedro usa exatamente esse termo. Por que vocês tentaram contra o Espírito de Deus? Por que vocês mentiram para Deus? Gente, não é com o homem que nós estamos brincando, é com Deus. Quando nós fazemos as coisas para Deus, quando nós estamos dizendo que nós somos cristãos, quando nós nos fazemos de filhos de Deus, nós precisamos ter temor das coisas de Deus. Nós precisamos ter diligência em fazer as coisas para Deus. Quando esse acontecimento de Ananias e Safira acontece ali em Atos, logo no início da história da igreja, nos primórdios, né, da era da igreja, aquilo não acontece por acaso. Deus permite que isso aconteça, houve uma permissão de Deus de que isso acontecesse para que gerasse temor no povo de Deus. Porque Ananias e Safira estavam brincando naquele momento com as coisas de Deus. Eles queriam ser bem vistos no meio da igreja, mas por isso queriam dar um valor, mas não queriam dar tudo, queriam reter algo. E mentiram quanto ao valor. Percebem que a questão é a mentira contra Deus, não contra os homens. Então eles estavam brincando com as coisas de Deus e não contra Pedro e não contra a igreja. Não fazia diferença alguma o valor que eles estavam ofertando. O problema foi a mentira. Lembra que eu falei para vocês que o nível de santidade para nós estarmos diante de Deus precisa ser alto. Deus é santo, não se zomba de Deus. Deus deixa esses episódios marcados dentro da palavra para justamente nos alertar a respeito da sua santidade. Então, o acontecimento é praticamente o mesmo. Saiu fogo do Senhor naquele momento e matou Ananias e Safira. Só o texto só não fala sobre isso, mas a presença de Deus fulminou Ananias e Safira automaticamente ali na frente de Pedro. Não foi Pedro que matou Ananias e Safira. Não foi Pedro, ok? Mas foi a atitude de mentira deles que Deus veio e matou os dois. Eles morreram literalmente ali, espiritualmente e fisicamente, porque eu acredito que Ananias e Safira não foram salvos. Minha interpretação, tá, gente? Eles mentiram e foram mortos naquele momento e serviram de exemplo para a igreja. Aqui aconteceu a mesma coisa. Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos de Arão, fizeram algo totalmente errado diante do Senhor e Deus os matou diante de todo Israel para que todo Israel soubesse que Deus é santo. Por isso a palavra de Deus vai falar: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Deus está dizendo: você quer se aproximar de mim? Eu vou te mostrar a minha santidade. Veja direito se você quer isso. Você quer um Deus santo ou você está achando que Deus vai brincar com você de ser santo? Não, Deus não vai brincar com você de ser santo. No dia em que nós estivermos diante do Senhor, Jesus vai dizer assim: eu não te conheço. Deus vai mostrar a santidade dele para nós, gente. A coisa é muito séria. Brincar com homens é uma coisa, brincar com Deus é outra totalmente diferente. O temor do Senhor precisa ser o princípio da sabedoria na nossa vida. Nós precisamos temer. Então, por isso que Deus está dizendo que ele está sendo glorificado. Como assim, Elisângela? Glorificado na morte? Sim. Deus se mostra santo. Deus mata aquele que brinca com ele para mostrar a santidade dele e ele ser glorificado, ok?
Aí o texto continua assim: Arão, porém, ficou em silêncio. Quando Moisés fala esse texto para Arão, Arão fica em silêncio, porque primeiro que ele estava ainda tentando entender o que estava acontecendo, né? Segundo que era realmente os seus dois filhos que haviam sido naquele momento mortos instantaneamente pelo Senhor por uma negligência. Versículo 4. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão. Eles disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Até essa questão da retirada dos corpos de Nadab e Abiú é algo que você percebe na palavra que tinha um certo temor, porque primeiro que não era qualquer pessoa que podia entrar ali no tabernáculo ou na tenda do encontro. Então eles foram mortos provavelmente ali dentro do lugar santo ou na porta do lugar santo, o texto também não fala muito bem, mas para serem retirados dali, os seus primos, né, os filhos do seu tio ali, precisou puxar eles pela túnica. Eles precisaram ser arrastados dali porque eles não podiam nem entrar aonde Nadab e Abiú estava para retirar os corpos. Versículo 6. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar. Então sobrou os outros dois filhos mais novos. Não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Aqui, gente, existe outra questão bem importante que eu ainda analiso e estudo um pouco para tentar entender isso. Mas o texto vai mostrar para nós, dentro da lei, para os sacerdotes, inclusive, e também para os levitas, que eles não poderiam chorar pelos seus mortos. Eles não poderiam chorar por pessoas que morressem quando eles estivessem ali no ofício, né, no trabalho do tabernáculo, oficializando diante do Senhor. Eles não podiam chorar, eles não podiam lamentar, eles não podiam vestir vestes de luto, eles não podiam sentir o luto. Como assim, Elisângela? Que loucura! Por que Deus iria fazer isso com os sacerdotes? Porque, gente, a palavra de Deus vai dizer que Deus não compactua com a morte. Nós vamos olhar muito sobre isso. E o sacerdote, ele, de uma forma muito forte e poderosa, ele é esse representante entre Deus e os homens. E ele não pode simplesmente se misturar com as coisas desta terra, visto ele está separado para um ministério muito mais elevado, muito mais forte, muito mais poderoso. Então, o que Arão e depois os seus filhos também não poderiam participar de rituais de funeral, eles não poderiam prantear, né, por luto, porque na verdade o papel desse sacerdote era permanecer fiel ao Senhor, independente do que acontecesse. Então Deus não tem pacto com a morte, Deus só tem pacto com a vida. Porém, aquele que morre por causa do pecado, as consequências são o próprio pecado. Gente, vamos fechar, senão vai fechar na cara da gente aqui a aula. Voltem rapidinho aí, por favor, tá bom?
Faltou mais dois, né? Vamos lá. Então, a grande questão aqui, gente, para mim é uma incógnita ainda entender isso completamente, mas, por exemplo, imagina Jesus, eu vou dar esse exemplo para a gente poder entender. Jesus hoje, ele é o sumo sacerdote, né? Ele intercede por nós diante de Deus, ele morreu por nós ali para que nós tivéssemos então esse acesso, né, a Deus. Então você imagina se Jesus, diante de Deus, cada vez que um ser humano pecador morresse, Jesus ficasse de luto, gente. Seria possível isso? Não, não seria possível isso. Isso seria impossível. Por quê? Porque, na verdade, a consequência da morte tem a ver com o pecado. E Deus não vai compactuar com o pecado. Aguinaldo, fecha para nós aí o áudio, querido, por favor. Tá entrando o áudio aí da rua. Então, Deus não vai dar lugar a isso. O sacerdote não poderia dar lugar a esse choro pelo pecador, porque ele havia sido avisado, né? Porque ele havia sido alertado sobre a santidade de Deus. Ele sabia a sua responsabilidade. Então, o sacerdote, ele não pode, de maneira alguma, compactuar com a morte, se lamentar pelo morto. Ele pode interceder pelo vivo, agora pelo morto jamais. Então, essas questões de funeral da antiga aliança tem a ver com isso. O sacerdote, ele era alguém que estava separado para lidar com a vida, com a santidade, com a confissão de pecados e o arrependimento, e não para lidar com o contrário disso, que é com a morte, que é com o pecado, né? Então ele tinha que fazer separação na sua vida disso, né? Então ele não poderia. Então nesse momento Moisés é claro para Arão e para os seus filhos de que eles não lamentassem, de que eles não chorassem pela vida de Nadab e Abiú, de que eles não colocassem vestes de luto, que eles não rasgassem as suas vestes, que eles não ficassem descabelados, né? Eles tinham que permanecer exatamente como o Senhor havia separado eles para estar íntegros diante do Senhor. Então, na minha opinião, tem a ver com isso. Nós vamos ver um pouquinho dessa lei falando sobre algumas práticas, né, que o sacerdote não poderia ter diante de um funeral. Lá para frente, a gente vai ver que ele vai falar que as únicas pessoas que o sacerdote poderia participar do funeral, se não me engano, é o pai e a mãe. Só isso. Acho que mais ninguém. Então, a gente percebe o nível de responsabilidade aí que o sacerdote tinha a respeito da santidade da vida, tá bom? Então, é por isso que ele está falando que eles não poderiam. Versículo 8 e 9 a gente já falou sobre a embriaguez. Versículo 10. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então, o Senhor está reiterando, né, falando novamente sobre essa questão de fazer a diferença entre essa questão da santidade, entre essa questão do santo e do comum. Nós, como filhos de Deus, gente, não somos comuns. Um sacerdote na velha aliança não era uma pessoa comum. Havia um óleo sido derramado sobre ele. Hoje, sobre nós, habita o Espírito Santo de Deus. A palavra também fala, Paulo dizendo, né? Não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vocês. Como é que entristece, gente, o Espírito Santo? Quando nós nos entregamos ao pecado de forma deliberada, muitas vezes, né? Proposital, ou quando muitas vezes nós sabemos que não podemos fazer e nós nos deixamos levar pelo pecado, né? Nós somos enredados, a palavra fala, né? Nós somos arrastados para o pecado, sendo que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, nos fazendo permanecer santos, nos santificando cada dia. Então Deus está dizendo, vocês precisam, a partir de agora, Arão, seus filhos, a tribo de Levi, vocês que estão perto de mim, aqui no santuário, aqui no tabernáculo, vocês precisam saber que vocês precisam andar num nível de santidade maior.
Cristãos, irmãos e irmãs que estão aqui me ouvindo agora, nós precisamos ter consciência de que a nossa vida precisa andar em santidade. Nós precisamos buscar isso. A palavra de Deus nos dá ferramentas, nos dá escape, né? Através do Espírito Santo, Deus nos dá essas condições para que sejamos santos. Senão Deus não teria dito isso na sua palavra. Então o Espírito Santo, ele é capaz, sim, de nos ajudar nas nossas fraquezas e nós então nos santificarmos dia após dia até que Jesus venha. Então é nossa opção, né? Entender essa palavra e começar a praticar ela, ou vivermos realmente de forma leviana muitas vezes, né? Achando que não tem nada a ver. A palavra, o nada a ver é a palavra do século, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer isso. Não tem nada a ver falar aquilo. Não tem nada a ver assistir isso. Não tem nada a ver ouvir isso, né? Então é tudo nada a ver. Quando na verdade nós estamos muitas vezes entristecendo o Espírito Santo, deixando de ter relacionamento com o Senhor para ter tempo com outras coisas que não fazem sentido para o cristão, né? Então é tudo isso que Deus está falando para nós. Versículo 12. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou. Aí ele vai falar aqui, eu nem vou ler novamente, que ele vai falar sobre continuarem, né, fazendo os rituais durante esse período que eles estão agora, que eles vão precisar, inclusive, ser santificados por conta da morte de Nadab e Abiú, por conta de todos os rituais que eles já têm que fazer diariamente. Então eles precisavam continuar sendo fiéis ao Senhor nesse momento mesmo, diante dessa tragédia. É disso que ele está falando. Ele vai falar desses rituais, dessas ofertas que são oferecidas ali ao Senhor por causa da apresentação deles como sacerdotes, os rituais diários da manhã e da tarde, tudo aquilo que a gente já falou em cada uma das ofertas e para que elas serviam. É disso que Moisés está falando aqui nesses versículos. Versículo 16, ele diz assim: quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deveriam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Esse texto aqui está falando sobre um dos sacrifícios que eles deveriam ter feito ali diante do Senhor, que era o bode, né? Que era pela culpa da comunidade. Então eles estavam naquele processo de santificação, tanto do tabernáculo, quanto da vida deles, quanto da vida de todo Israel. E todos os dias eles estavam ali fazendo sacrifícios para que isso fosse colocado em ordem, vamos dizer assim, né? E aí quando Moisés vai procurar esse bode, que era essa oferta pelo pecado, né, a culpa, né, de toda a comunidade, eles deveriam ter comido uma parte disso dentro do lugar santo, mas isso não aconteceu. Olha aqui de novo, eles cometendo gafes, cometendo erros a respeito dos rituais que deveriam ser feitos. Gente, a coisa era muito séria, deveria ser muito séria, e eles precisavam estar atentos aos detalhes. Deus não matou esses meninos aqui nesse momento porque provavelmente não tinha a ver com o pecado da negligência, o pecado do pecado mesmo, de fazer as coisas de qualquer maneira, mas sim de fazer de forma não tão certa, no sentido de que eles deveriam comer essa oferta no lugar santo. E eles queimaram a oferta inteira, pelo que Moisés está falando aqui. Ao invés deles terem separado a parte que era deles, para que eles comessem dessa oferta também, eles simplesmente queimaram todo o bode e não sobrou nenhuma parte para que eles pudessem comer no lugar santo. Então Moisés está ajustando
algumas áreas que ainda estão fora, né, do prumo, fora do lugar. Eles não estão sabendo exatamente como lidar com cada uma dessas situações. E aí Moisés está ali para estar justamente ajustando, ajudando, para que eles também não fossem mortos, ok? Versículo 19. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Essa última frase, eu não consigo entender muito bem essa finalização. Talvez a gente estudando um pouquinho mais, a gente chegue a uma compreensão. Mas o que Arão está dizendo para Moisés nesse momento é: Moisés, nós estamos fazendo tudo que nós podemos fazer para agradar ao Senhor, para aprender sobre os rituais, para fazer as ofertas corretamente. Mas se eu tivesse feito isso exatamente como o Senhor prescreveu, será que o Senhor teria se agradado de mim e não teria acontecido nada com Nadab e Abiú? Então, essa pergunta a gente faz também, né? A gente não tem essa mania de perguntar se a gente fosse certinho, se a gente fosse correto em tudo. Será que a vida da minha família seria diferente? Será que se eu fizesse tudo certo, será que o meu marido ia ser diferente? Será que a minha esposa ia ser diferente? Será que eu não teria perdido dinheiro? Será que eu teria conseguido aquele emprego que eu tanto desejava? Então, a gente acaba achando que é por causa dos sacrifícios que nós alcançamos a bênção de Deus. É isso que Arão está dizendo. E na verdade não é. Deus só está pedindo esses rituais, esses sacrifícios, para que o ser humano se aproxime dele, para que haja santidade neles e eles possam se aproximar de Deus. É para isso que nós nos santificamos. Não tem a ver com bênção. Bênção Deus já nos deu desde o momento em que nós nascemos. A bênção de Deus está sobre os seus filhos. O que nós precisamos é estar em obediência ao Senhor, para que a bênção nos acompanhe diariamente. Então não tem a ver com as nossas atitudes corretinhas, com a nossa vida extremamente no lugar, se eu for então correta em tudo, se eu orar todo dia, se eu jejuar toda semana, então quer dizer que a minha vida não vai ter problemas? Não, não é isso. Porque a nossa vida não tem a ver com o mérito por causa do certinho. O certinho precisa acontecer para que eu tenha acesso à presença do meu Pai. E o meu Pai possa me direcionar, e o meu Pai possa me ajudar quando eu tiver dificuldades, e o meu Pai possa me aconselhar quando eu realmente fizer alguma besteira, e o meu Pai tem intimidade comigo e eu com Ele. É para isso que nós fazemos a nossa vida ser mais santa, né? Por isso que nós buscamos a santidade, porque nós queremos ter a presença de Deus perto de nós. É por causa disso, não tem a ver com a troca, né? A barganha aí por bênção. Então, Arão fica em dúvida a respeito disso, porque como Moisés está ajustando algumas coisas, ele talvez com a tristeza, o texto não fala, às vezes triste pela morte dos filhos, ele diz: Moisés, se eu tivesse feito tudo certinho, será que nesse momento eu teria meus filhos vivos? Não sei, né? Então, a gente não sabe dizer, provavelmente Moisés também não sabia responder para Arão, e nós nunca vamos saber porque o próprio texto não está dizendo. E o que Deus está querendo deixar aqui no capítulo 10 para nós é: aqueles que decidem se aproximar do Senhor, saibam que Ele é santo. E Ele vai ser glorificado nisso. Se você estiver santo, você vai ter vida. Se você estiver em pecado, você vai ter morte. Então, o desfecho do capítulo 10 fala sobre estarmos em santidade, porque Deus é santo, tá bom? Então, e esse capítulo, ele não tá aqui por acaso, tá, gente? Esse capítulo não está aqui nesse lugar por acaso, porque, na verdade, tem a ver com a chamada dos sacerdotes, nos capítulos que nós lemos semana passada, e aí, em seguida, tem esse episódio da morte de Nadab e Abiú. Tem a ver com o mesmo sentido lá de Atos 5. O início da igreja,
o início do sacerdócio e aí esse episódio terrível de morte por alguém estar brincando com a santidade de Deus, tá bom? Então isso serve de alerta para nós, né? Que a santidade de Deus vai trazer vida para aqueles que estão em santidade ou morte para aqueles que estão em pecado, tá bom? Vamos começar aqui o capítulo 11. Eu vou iniciar ele aqui com vocês. Nós temos 10 minutos, 11 minutos aí para a gente falar um pouquinho ainda. E aí, a partir do capítulo 11, nós vamos começar a andar no paralelo, tá? Nós vamos começar a andar tanto aqui quanto em Deuteronômio. Então, a gente vai fazer uns paralelos aí bem legais para a gente conseguir ver que o livro, ele tá falando dos mesmos assuntos, tá bom? Então, Levítico, capítulo 11, a partir do versículo 1. Levítico 11, a partir do versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão: Digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tenha casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em 2 unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer entre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer entre todos os animais, outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas e que se movem pelo chão serão proibidas para vocês. Dessas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Dessas vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos, mas considerarão impuras todas as outras criaturas que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão. Por meio delas vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo o que carregar o cadáver de alguma delas deverá lavar as suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em 2 unhas ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo o que tocar os seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. São impuros para vocês. Dos animais que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros: a doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os que se movem rente ao chão, esses vocês considerarão impuros. Quem neles tocar depois de mortos estará impuro até a tarde. E tudo sobre o que um deles cair depois de morto,
qualquer que seja o seu uso, ficará impuro. Não importa se o objeto for feito de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco. Deverá ser posto em água e estará impuro até a tarde. Então ficará puro. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo que nela houver ficará impuro, e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo sobre o que o cadáver de um desses animais cair ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão. Estão impuros e vocês os considerarão como tais. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água, ela permanece pura. Mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se um cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura. Mas se for derramada sobre água a semente, vocês a considerarão impura. Quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da carne do animal morto terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que se move rente ao chão será proibido a vocês e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão, quer se arraste sobre o ventre, quer ande de 4 ou com o auxílio de muitos pés, são proibidos a vocês. Não se contaminem com qualquer desses animais. Não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. Gente, aqui a gente começa a falar sobre a questão de puro e impuro. Anota isso aí no teu caderno, na tua Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre puro e impuro, ela está falando sobre algo que traz algum tipo de sujeira para nós, tá? De impureza mesmo. O exemplo mais clássico que alguém faz sobre isso é a questão de uma roupa branca mesmo, tá? Então pensa aí, você toma banho, põe uma roupa branca puríssima, ok? E sai da sua casa e vai passear. Quando você vai, acontece de você esbarrar num local sujo, quando você abraça uma pessoa e ela tá com alguma coisa na mão, ela encosta em você e suja a sua roupa, ela encosta no seu rosto se ela tiver com graxa e ela vai sujar o seu rosto de graxa. Então, pensa aí em alguém que está 100% limpo e ela então entra em contato com algo que está sujo, tá? E por causa disso eu me torno suja, eu me mancho e eu não posso ficar manchada. Por quê? Porque Deus me colocou uma roupa limpa. E por causa dessa roupa limpa, eu preciso permanecer limpo. Então, quando Deus está falando sobre santidade, Deus está falando sobre essa questão de branco, de limpo, de puro. Deus é santo, Deus é puro, Deus é limpo. Em Deus não há nenhum tipo de sujeira, de impureza. Ok? É disso que a palavra está dizendo. Então, quando ele fala sobre a questão de comida, quando ele fala sobre cadáver, ele está falando literalmente sobre algo que pode trazer algum tipo de impureza para o meu corpo, que pode trazer algum tipo de insatisfação, né, no sentido de algum problema no meu corpo. E a respeito do cadáver, Deus está falando sobre a morte. Então, todas as vezes que dentro da palavra de Deus a gente ver alguma coisa a respeito de morte, cadáver, nós vamos ver sangue depois na próxima aula, né? Tudo que tem a ver com a palavra morte, não há como Deus ser conivente com isso.
Aonde há morte, não há vida. Grava isso na sua cabeça. Deus é vida. Deus só opera na vida. Deus nunca operou na morte. Deus ressuscita mortos. Deus traz vida ao homem. Deus suscita a vida. Deus gera vida no ventre da mulher. Deus faz nascer o homem. A morte só entrou no mundo por causa do pecado, a palavra vai dizer lá em Gênesis. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Então Deus deseja tirar justamente a morte do mundo. Então Deus não pode compactuar com a morte. Deus não tem ligação com a morte. Então tudo que passar pela palavra cadáver, morte, sangue, né, tem a ver com morte, Deus vai dizer que isso vai nos tornar impuro, sujo, e nós estaremos então tendo que nos separar durante um período para voltarmos a estar limpos e estarmos puros diante do Senhor. É disso que ele vai falar. Semana que vem eu vou pegar alguns versículos desse capítulo 11 só para frisar com vocês, porque na verdade a gente vai falar sobre outros assuntos aqui nesses próximos capítulos que vai falar sobre a mesma coisa. Então a gente frisa alguns textos, alguns versículos, só para vocês entenderem o geral, porque isso são regras, são leis, é uma regulamentação que Deus está dando para os sacerdotes. Eles devem permanecer puros, eles devem permanecer santos. Não há possibilidade de um sacerdote, de um levita, estar impuro. Eles vão estar em constante acesso à presença de Deus, ok? Então, por causa disso, eles vão precisar permanecer puros e santos, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão de pureza e impureza nos textos aqui que a gente vai ler. Amém, queridos? Vamos orar para a gente terminar?